Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Tô atrasado demais com essas videoaulas que eu prometi gravar, mas está em tempo ainda. Moçada, é o seguinte, sem mais delongas, vamos falar um pouco agora. No primeiro vídeo nós falamos sobre causas, algumas das causas da Segunda Guerra, e agora a gente vai falar sobre a atuação do Hitler na Alemanha antes do estouro da guerra. Bem, como eu havia dito, o Tratado de Versalhes ele estabelecia uma série de privações, uma série de limitações para o Hitler. Uma das privações ou uma das limitações, quer dizer, na época em que o tratado foi feito, ele não privava o Hitler, ele privava a Alemanha. Só que em 1933, o Hitler sobe ao poder, então ele assume, então, portanto, também naquela condição de ser privado. Só que o Hitler simplesmente ignora o Tratado de Versalhes e as cláusulas dele e começa a descumprir. Uma das coisas que o Hitler vai fazer é o rearmamento alemão. A Alemanha tinha uma limitação, não podia se rearmar, não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, e ele vai criar um exército superpoderoso de milhões de pessoas e vai fazer uma coisa espetacular. Não espetacular no sentido de positivo, tá, gente? É no sentido de grandiosidade. E aí ele ignora esse tipo de coisa, e na medida em que ele começa a ignorar os tratados, quer dizer, as cláusulas, os países, principalmente França e Inglaterra, não chegam a tomar nenhuma medida, porque ali seria uma forma. O Hitler estava cumprindo o papel de, por exemplo, combater ou expulsar ou acabar com o socialismo, que já era muito popular na Europa nessa época. O Partido Comunista Alemão era um dos maiores da Europa. Então, no final das contas, o Hitler fazia aquele serviço sujo dos ingleses e dos franceses. Bem, então, ele vai investir na reconstrução da aviação, da frota de guerra, só que é o seguinte, você tem que pensar que não existe nazismo sem guerra. Uma das essências, ou uma parte da essência do nazismo é a guerra. Por quê? Porque a Alemanha ela estava traumatizada por causa da derrota e da crise econômica, e o Hitler vai explorar isso muito bem, fazendo com que a população se empenhe bastante em cumprir aquilo que ele determinava, que é, por exemplo, a criação do Reino de 1000 anos. E para isso ser efetivado, ele precisava de guerra, porque ele precisava reconquistar territórios, ele tinha a teoria do espaço vital, e aí, para conquistar território e cumprir o reino, então ele precisa de guerra. Então, portanto, uma coisa está essencialmente ligada à outra, a guerra e o nazismo. Tá? Ele estabeleceu o serviço militar obrigatório, que era uma coisa que já tinha em outros países, mas todo mundo, todo jovem tem que se colocar à disposição. Que é uma espécie de militarização da sociedade, né? Eu já ouvi por aí que as pessoas, porque o Hitler tirou a arma das pessoas. Não, 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 não. Vai haver ao contrário, uma militarização da sociedade no seguinte sentido. Há toda uma estética militarizada dentro da Alemanha nazista, e essa estética, ela é vista, por exemplo, nas forças paramilitares. Então existiam cidadãos comuns que se vestiam como militares porque aquilo ali era um esforço que todos tinham que ter para que a Alemanha, para que a promessa do reino de 1000 anos se realizasse. E além disso, há uma grande mobilização da sociedade para entrar no exército, para compor a força, né, de combate nazista. E, nesse sentido, o Hitler vai também remilitarizar a Renânia. A Renânia, que está aqui em inglês, tá Rhineland, é uma zona de fronteira com a França e também ali com os Países Baixos, a Bélgica ali, e aí ele não poderia remilitarizar. E ele vai fazer isso. E ao fazer isso, os países já ficam em alerta. Só que ainda assim, os países não vão fazer nada. A primeira atitude que vai acontecer de retaliação, entre aspas, contra o Hitler, vai ser quando ele, em 1938, vai anexar a Áustria. A anexação da Áustria chama Anschluss. Bem, essa anexação da Áustria, obviamente, não foi uma coisa pacífica, teve ali a sua tensão, mas havia no governo austríaco uma simpatia muito grande pelo Hitler. Então,
meio que naturalmente a população austríaca, de uma forma geral, foi incorporada também ao reino nazista. Ao reino não, ao governo nazista, né? Ao sistema totalitário nazista. E aí, assim, só agora, só depois do Anschluss, de março de 1938, é que os países vão tomar alguma providência. E eles vão fazer em setembro de 38 uma conferência em Munique. E aí você pode ver o Hitler, o Mussolini, você vai ver o primeiro-ministro da Inglaterra e o presidente da França, que vão se reunir para o seguinte: olha, a gente precisa, Hitler, você precisa parar, você não pode ficar anexando territórios. Ele, tudo bem. Mentira, ele não falou isso não, ele falou assim: ó, eu vou anexar tudo que eu quero. Depois de muita tensão, chega-se ao acordo de que o Hitler apenas é, anexaria os Sudetos. Onde ficam os Sudetos? Os Sudetos ficam na região fronteiriça com a Alemanha, então toda essa parte destacada aqui, que tá em inglês também, tem lá Boêmia, Morávia, que é o centro da Tchecoslováquia, e em volta tem um roxinho mais menos claro do que o do meio, então é essa região dos Sudetos, tá? E aí ele poderia anexar os Sudetos. Ele vai anexar. Logo depois da Conferência de Munique, ele começa já a invasão desse território. Só que, ó, Hitler, você vai invadir os Sudetos, mas não pode invadir mais nada, não pode tomar mais nada. O Hitler, mais uma vez, não cumpriu. O que é interessante é que quando o presidente da França e o primeiro-ministro da Inglaterra voltam para os seus países depois da Conferência de Munique, a população vai para a rua aclamar esses políticos, é como se eles tivessem evitado um novo conflito, uma nova guerra. Entretanto, não foi isso que vai acontecer. Infelizmente. A guerra vai acontecer porque depois disso o Hitler vai invadir a Tchecoslováquia, vai anexar a Tchecoslováquia, e a anexação da Tchecoslováquia ela é retratada numa foto de uma maneira muito emblemática. E aí essa anexação da Tchecoslováquia, você pode ver que tem três reações. Uma mulher muito entusiasmada, uma mulher no meio que não sabe exatamente como se comportar, e uma outra mulher que está com um lenço na cabeça, chorando. Não dá para a gente afirmar exatamente se ela está chorando de alegria ou de medo. Eu apostaria que era o medo, mas eu não posso, enfim, eu não tenho um contexto exatamente ali do que estava se passando, mas a população tcheca vai ter que agora fazer a saudação nazista e a Tchecoslováquia vai ficar ocupada até o final da guerra, até 1945. Então o Hitler, com isso, deixa eu voltar no slide aqui, o Hitler consegue montar uma rede, uma espécie de escudo de proteção. Se você reparar aqui, ó, embaixo, não, esse mapa também não tá bom. Deixa eu ver qual que é o melhor mapa. Esse mapa também não tá bom não, mas enfim, dá para você perceber que ele vai anexando os territórios assim em volta, esse aqui tá melhor. Você pode ver, identificar aí a Áustria, Hungria, Romênia e Polônia. Então, você tem toda a fronteira da Polônia com a Alemanha, ali né, entre ali mais para o norte, e no sul você tem agora a fronteira da Polônia com a Tchecoslováquia, que está ocupada pelo Hitler. E aí o Hitler vai conseguir, então, portanto, invadir a Polônia a partir de diversos pontos. Isso, então, é muito importante, porque ele vai criar um escudo de defesa ali no leste europeu. Então, todo o leste europeu vai ficar ali, enfim, sob o comando do Hitler. E aí o Mussolini, da Itália, ele vai também anexar a Albânia, porque era um dos antigos territórios lá do Império Romano, que ele tinha muito interesse também em dominar o Mediterrâneo, todo o Mediterrâneo. Obviamente que tropas inimigas estavam ali, por exemplo, como da Inglaterra, e aí ele tinha essa intenção. Esse domínio sobre a Albânia, ele é muito interessante. Não, obviamente que eu não estou elogiando o Mussolini, muito antes pelo contrário, mas ele é interessante porque vai marcar um complicado jogo de forças nos Balcãs. Infelizmente, a gente não tem tempo. Eu posso um dia fazer aqui uma videoaula completa, mais detalhada, tal, para destacar sobre como que ocorreram os combates nos Balcãs. Mas esse vídeo não é essa a intenção. É só para dizer o seguinte, que o Mussolini também tinha essa ambição de territórios. E aí, então, ele vai anexar a Albânia. Até que, no final das contas, o Hitler, já dominando os Sudetos, a Tchecoslováquia, a Áustria, remilitarizou a Renânia, já estava tudo dominado, então ele vai
partir para Polônia. A Polônia foi território alemão depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, não, eu falei uma coisa errada. No final da guerra, quando a Rússia estava se tornando ainda, a Rússia era a Rússia ainda, mas ela estava sob o domínio dos bolcheviques, o Lenin vai fazer um acordo com, a, com o Guilherme II ainda. O Guilherme II ainda estava no poder, e aí ele se retira da guerra. Então a Rússia se retira da guerra. Esse tratado se chamava Brest-Litovsk, em que a Rússia perde um monte de territórios. Aí o que acontece? A Alemanha perde a Primeira Guerra. E aí, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra, ela também perde o território da Polônia. E a Polônia se torna independente. Então, durante a Primeira Guerra, a Polônia foi território da Alemanha. E aí, agora, a Alemanha vai reaver invadindo. Só que é o seguinte, se a Alemanha simplesmente invadisse a Polônia, ela teria ali na sua cara, ali do seu lado, a União Soviética, que era uma potência militar, industrial, uma potência em termos de grandeza. E aí correria o risco, por exemplo, da União Soviética tentar enfrentar os nazistas ali. Entretanto, aí o que vai acontecer? Para surpresa de muita gente, o Hitler e o Stalin vão fazer um acordo. Que acordo é esse? O Ribbentrop-Molotov. Esse acordo foi feito no dia 27 de agosto de 1939, estabelecendo duas coisas. Primeiro, o que você não pode errar, que geralmente eu vejo pessoas falando, não é um acordo de paz. Muito antes, pelo contrário. O contrato, o acordo de não agressão, ele é para que você tenha um inimigo sob vigilância. Você tem um inimigo ali estagnado. Então não é tipo assim, a gente nunca mais vai se combater, mas a gente não vai se agredir. Entende a sutileza? Então eles não vão se agredir, mas não é de forma alguma aliança ideológica, absolutamente. Né? Porque o Hitler era totalmente anticomunista, anti-esquerdista e por aí vai, anti-sindicalista, anti-anarquista, enfim. Agora, era interessante ter, por exemplo, a garantia de que a União Soviética não atacaria também o nazista, o Hitler, né? E aí, então, eles fazem esse acordo, dividindo a Polônia e também de não agressão. A gente não vai se agredir uns aos outros. E aí, quando o Hitler vai invadir, quando ele invade a Polônia, aí vai começar efetivamente a Primeira Guerra. E essa invasão da Polônia é porque, na verdade, os países, França e Inglaterra, já estavam esperando que o Hitler iria dar mais um passo depois da Tchecoslováquia. Aliás, a guerra poderia ter acontecido já depois da anexação da Tchecoslováquia. Não aconteceu porque os países não se prepararam para esse conflito naquele momento. E aí agora, depois da invasão da Polônia, os países já estão preparados. Tanto é que a Inglaterra vai mandar milhares de soldados para a França para proteger o território francês, porque ele sabia que o Hitler iria invadir a França. A França. Não sei por que eu estou falando França. Iria invadir a França. Então, portanto, era necessário proteger. Bem, aí a guerra começa, mas aí para você saber como que ela efetivamente se dá, você vai precisar assistir a minha próxima aula. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, vocês podem mandar um Pix para mim. Meu Pix é